três características o pecado tem. Quando o diabo ele traz diante de você, dos seus olhos, para que você caia nele. E hoje nós vamos falar sobre essas três características. E eu quero te dar esse alerta para que você consiga sentir de longe o cheiro do pecado quando o diabo trazer na tua porta, quando o diabo vier te apresentar o manjar dele. Então preste bem atenção nessas três características que nós vamos falar aqui hoje, para que você consiga de hoje em diante a identificar de longe quando o diabo está se aproximando com algum pecado para você cair. E para isso nós precisamos falar sobre a queda de Adão. Nós vamos lá no início da Bíblia, em Gênesis, onde no capítulo 1, versículo 26, Deus ele diz assim: façamos o ser humano à nossa imagem. Deus planejou fazer o ser humano à imagem de Deus e à semelhança de Deus. E Deus disse o que ele daria para o ser humano. Ele disse que ele dominaria sobre todas as coisas criadas por Deus. E mais para frente, nós vemos no capítulo 2, o Senhor Deus dizendo no versículo 7, então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra. Feito de argila, soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então só no capítulo 2 é que o Senhor modelou o homem do pó da terra. E no versículo 15, o Senhor pega o homem, tomou o homem e o colocou num jardim para que ele zele por todas as coisas que Deus criou. Nós temos o dever de zelar por tudo que Deus criou. Zelar é cuidar, é tomar cuidado, é ter zelo, é ter responsabilidade, é amar. De todas as coisas que Deus criou, Deus deu esse papel para nós seres humanos, zelar das coisas dele, cuidar das coisas dele. Tudo que ele cria é para nós cuidarmos, é para nós zelarmos. E no 16, ele diz assim, e deu a seguinte ordem para o homem: comerás livremente do fruto de qualquer espécie de árvore do jardim, mas contudo não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus dá uma ordem para o Adão, para o homem criado. Veja que aqui no início, Deus ele está conversando com Adão. Ele está tendo comunhão com o Adão. A palavra diz que todos os dias Deus descia ali no jardim para conversar, para ter comunhão com o homem. E aqui Deus estava conversando com ele, falando diretamente com ele. Olha, você pode comer livremente de todas as árvores, mas não coma a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque com toda certeza morrerás. E depois no 18 Deus diz assim: mas é bom que o ser humano viva em companhia. Tem alguém. Não é bom que ele esteja só. Farei uma ajudadora, uma auxiliadora para ele. O Senhor tem aqui o plano de fazer uma ajudadora, de fazer uma auxiliadora para Adão. E no versículo 22 só, que o Senhor realmente tira uma costela do Adão, quando ele dá um profundo sono para o Adão. E aí o Senhor modela a mulher e entregou a mulher para Adão. Veja que Deus tinha comunhão com Adão, com o homem. Deus conversava com o homem. Deus tinha comunhão com ele. Depois Deus deu a ordem do que era para ele fazer. Depois Deus criou a mulher. E depois no capítulo 3, vem a serpente e começa a conversar com a mulher.
E ela questionou a mulher. Então foi isto que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos da árvore? E a mulher declara para a serpente: nós podemos comer dos frutos da árvore, sim, mas do fruto da que está no meio do jardim, dele não comereis, porque nele não tocareis, para que não morrais. Se você analisar aqui, o diabo, ele não sabe discernir as coisas espirituais. Ele só sabe das coisas terrenas. Então veja, por que eu estou falando isso? Porque quando Jesus estava diante dos discípulos, conversando com os discípulos e contando para os discípulos o plano de Deus para ele, que ele havia de padecer de uma cruz, que ele havia de morrer, sofrer e ser sepultado e depois ressuscitado ao terceiro dia, um dos discípulos olha para ele e fala assim: imagina, Senhor, eu não vou deixar acontecer isso com o Senhor, não vai acontecer isso com o Senhor. Jesus olha para ele e fala assim: aparta-te de mim, Satanás, porque você só entende as coisas da terra, as coisas da carne. Você só entende das coisas carnais, você não entende das espirituais, você não entende das coisas de Deus. E aqui no início, em Gênesis, nós podemos ver isso claramente, que a serpente chega para Eva e ela não sabe o que Deus falou para Adão. Ela não sabe como é que era a comunhão com Adão e Deus. Porque senão ela falaria o certo. Ah, Deus falou que não é para vocês comer a do meio? Não, ela fala tudo errado, ela fala o contrário. Por quê? Porque ela não tem a informação espiritual, ela não tem a comunhão com Deus. Ela não discerne as coisas espirituais, só as terrenas. Ela só sabe do que é terreno, ela só sabe da sua vida, aquilo que ela vê você fazendo. Ela só sabe dos teus sonhos porque você abre a sua boca e você conta. Ela só sabe do que você gosta e não gosta pelo que você faz, pelas suas atitudes, por aquilo que você fala para as pessoas, por aquilo que você deixa ela saber, deixa o diabo ficar sabendo sobre a sua vida. Então veja que ele chega e fala para Eva: ah, não é para vocês comerem nenhum dos frutos, então, que Deus disse? Ela não sabe o que Deus disse. O diabo nunca sabe os planos de Deus para a nossa vida, para a sua vida e para a minha vida. O diabo não entende nada das coisas espirituais, das coisas de Deus. E nós que somos filhos de Deus, nós somos espirituais e por isso recebemos do Espírito de Deus a vontade de Deus para a nossa vida, o sonho de Deus para a nossa vida, o plano de Deus para a nossa vida. Deus revela para nós. Mas nós precisamos ter o cuidado de não ir entregando para Satanás o que Deus disse para nós, o que Deus revela para nós. Guarda no teu coração o que Deus revela. Só que veja, aqui você vê a Eva, vai e entrega de bandeja o que Satanás queria, o que a serpente queria. Ela diz assim: ao que declarou a mulher à serpente, nós podemos comer sim das árvores, mas do fruto das árvores que fica lá no centro, não tocareis, porque morrais, para que não morrais. Veja que a Eva, ela dá de bandeja essa revelação para a serpente, que é o que é a vontade de Deus, que Adão e Eva não morressem, não tivesse a separação com Deus, não fosse rompido ali a comunhão com Ele. Mas aí a serpente tinha a informação dos céus. A serpente conseguiu arrancar de Eva a revelação da parte de Deus. O que queria acontecer com Eva e Adão caso eles comessem. Porque a serpente não sabe do juízo de Deus, a serpente não sabe
das consequências de nada, o que Deus vai fazer e como Deus vai fazer, mas quando Deus revela para os filhos deles e eles contam para o diabo de bandeja, aí o diabo pode agir na sua vida e na minha vida com essa informação. E foi isso que ele fez. Com a informação dos céus, com a informação espiritual, que ele não tem capacidade de saber. Apenas nós que somos filhos. Ele pega aquela informação, é? E ele diz para a serpente, com toda certeza. Aí ele vem com a seta dele. Com toda certeza, não morrereis. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis conhecedores do bem e do mal. Nossos olhos se abrirão. Ele disse para a serpente, os seus olhos vão se abrir. Mas que olhos? Adão tinha comunhão com Deus. Adão falava com Deus todos os dias. Que olhos que a serpente está dizendo? Os olhos carnais. Os olhos da nossa carne. Para cobiçar o pecado, para desejar o pecado, para satisfazer a nossa carne. E para nos separar de Deus. Separando o homem de Deus, a comunhão acabou. E se a comunhão acaba, nós, não tendo mais a comunhão com Deus, nós não temos mais as revelações de Deus para a terra. E aí a serpente pode agir aqui da terra tranquilamente, porque a vontade de Deus não é realizada aqui na terra. Porque a vontade de Deus só é realizada aqui na terra porque nós, filhos, temos comunhão com Ele e Ele nos revela, através do nosso espírito, a vontade dEle aqui na terra. E nós podemos fazer a obra dEle aqui na terra. Então a vontade dEle é estabelecida aqui na terra. Mas se o diabo ele rompe essa comunhão entre o ser humano e Deus, o ser humano fica só terreno, fica igual à condição dele, sem saber nada dos céus, sem saber nada de Deus, sem ter nenhuma revelação dos céus. E com isso, o diabo pode agir do jeito que ele quer, porque nós ficamos desligados de Deus, porque nós ficamos separados de Deus, nós ficamos sem ter a luz de Deus para a nossa vida e para os nossos entes queridos e para aqueles que estão ao nosso redor e para a nossa cidade e a nossa nação e para todo local onde nós pisarmos. Nós não vamos ter a revelação do céu. Nós não vamos saber a vontade de Deus. E veja que a serpente, ela é tão enfática que ela fala assim, com toda certeza não morrereis, mas vossos olhos se abrirão. E sereis conhecedores do bem e do mal. A serpente sabia que os olhos da carne iam se abrir para os desejos carnais, para os desejos terrenos, porque os olhos são a candeia do nosso corpo. Tem uma passagem que Jesus diz assim, se os seus olhos te condenam, é melhor que você arranque-os. E se um dos seus olhos te faz pecar, é melhor que você arranque um olho do que permaneça com ele. O tão sério que é os olhos. O tão sério que é nós olharmos com os olhos carnais, enxergarmos com olhos carnais as coisas e as situações. Nós precisamos enxergar com os olhos espirituais. Nós precisamos ver com olhos espirituais. E aqui, a serpente continua falando com a mulher e a mulher diz assim no 6. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável, essas são as 3 características do pecado que eu havia falado. A primeira, ela observa que parece agradável. Isso é a característica do pecado.
ele parece agradável. Ele parece agradável, ele parece bom. Sabe quando você olha e fala assim, nossa, isso aqui é bom demais. Isso aqui é bom. Isso aqui, ó. Sabe, essa é a sensação do pecado. Quando ele parece agradável. Você vai olhar com os olhos carnais e você vai olhar e vai dizer, é bom, é agradável. Mas se você tiver comunhão com Deus, dentro de você o Espírito vai dizer, não, não é agradável. Não, não é bom. Não, não é agradável, não é bom. Dentro de você vai dizer que não é. Mas a tua carne, os teus olhos vão olhar e vai falar assim, mas parece bom. Parece bom, sim, agradável. Mas não é. E depois a Bíblia diz que pareceu muito atraente aos olhos de Eva, aquela fruta. Muito atraente aos olhos. Escute, a primeira característica do pecado é parecer agradável. E quando você dá aquela analisada, parece agradável, parece. Oxe, parece bom. Depois, o segundo passo, a segunda característica é ele se tornar muito atraente para você. Que você começa a desejar e a desejar e a desejar e a pensar naquilo e a querer aquilo e fica incontrolável de você, a ponto de você não pensar em mais nada, a ponto de você não querer mais nada, você fica só pensando naquilo, você fica só desejando aquilo, você fica só, sabe, o dia todo pensando naquilo, idealizando aquilo, imaginando aquilo, e aquilo fica muito atraente. É a segunda característica do pecado. Você é atraído com força. Você é atraído com violência para o pecado. E o terceira característica é desejável para dela se obter sagacidade. Desejável para dela se obter discernimento. O pecado, ele vai parecer que você vai sair ganhando. O pecado, ele vai parecer que ele vai te dar algo de bom, que você vai ter algum benefício com ele, que você vai ter alguma recompensa com ele. O pecado vai parecer isso. As três características, essa é a terceira. Eu vou ganhar alguma coisa, eu vou me beneficiar de alguma coisa, eu vou receber alguma coisa, eu vou sentir alguma coisa, eu vou viver alguma coisa, sabe assim? Ele tem essa característica de parecer que você vai ser beneficiado, que você vai receber algo, vai viver algo, vai fazer algo, vai, sabe? Alguma coisa você vai ter de ganho em troca. E isso parece bom. Essas são as três características do pecado. Então, cuidado. Porque o diabo não brinca, ele está ao nosso derredor. E ele brama como leão. E leão, quando ele está bramando, ele não quer fazer carinho em você, não. Ele quer te destruir. Ele quer te atacar. Ele quer te matar. Ele quer te consumir. Essa é a função do pecado. O pecado é uma isca para que o diabo possa te pegar. Para que o diabo possa colocar o jugo dele em cima de você. Para que o diabo possa tocar na sua vida. Tocar na sua comunhão com Deus. Tocar aonde quer que ele consiga. De tudo que te pertence. E acabar com você. Essa é a função dele. Porque o pecado tem consequência. Olha só aqui. O pecado de Eva e Adão. O Senhor disse que eles morreriam, mas eu quero dizer para você que morte Deus estava falando. Deus não estava falando da morte física, porque Adão não morreu fisicamente e Eva não morreu fisicamente. Mas Deus estava falando de uma morte espiritual, onde os dois ficariam sem a comunhão com Deus, sem um relacionamento com Deus, sem saber a vontade de Deus. E veja, eu tenho mais uma revelação de Deus aqui.
Eva, a serpente foi na Eva, sabe por quê? Por que a serpente não falou com Adão? Por que a serpente não foi atrás de Adão? Tem uma revelação aqui de Deus para tua vida. Porque Adão tinha comunhão com Deus. Quem tem comunhão com Deus, quem ouve a voz de Deus, quem vê a presença de Deus, quem sente a presença de Deus, é uma pessoa mais forte. É uma pessoa mais forte de ser enganada. A Eva não, perceba que não é Eva que tinha comunhão com Deus, não é Eva que Deus deu a ordem, não é Eva que ouviu de Deus, não é Eva que viu Deus, mas Adão que viu, Adão que ouviu. A Eva, o Adão passava para Eva, o Adão falava para Eva o que Deus tinha dito, o que Deus ia fazer, qual era o plano de Deus. E você, cristão, precisa entender que enquanto você ficar ouvindo os pastores, os homens e mulheres de Deus, contar dos feitos de Deus, e você ficar replicando o que eles ouviram de Deus, o que Deus fez na vida deles, você é um ouvinte apenas, você não tem comunhão, você não tem experiência com Deus, você é um ouvinte do que Deus fez na vida dos outros. Cuidado, porque cristãos que são ouvintes, ouvem apenas dos outros, é fácil de cair. É fácil de cair. É fácil de ser enganado pelo diabo. Porque ele não tem plena convicção e plena certeza. Porque ele ouviu de outra pessoa o que Deus falou e o que Deus fez. Por isso a serpente foi na Eva, porque a Eva ela ouvia do Adão. E eu digo para você que é cristão, você precisa ter a sua experiência com Deus. Você precisa ter as suas histórias para contar de Deus. Você precisa ser a testemunha do que você ouviu, que Deus falou para você, do que você sentiu quando Deus te tocou, da revelação que Deus deu a você. Você precisa ser testemunha do que você ouviu, do que você viveu. Você precisa de experiência com Deus. Não seja um cristão que ouve dos outros, mas queira a sua experiência, viver o seu momento com Deus. Receba esta palavra em nome de Jesus e gostou dessa mensagem, então eu peço para você que já siga o nosso canal, para que você receba mais mensagens dessa, para que você fique por dentro de tudo que a gente está postando aqui e fazendo, nessa obra linda que Deus está fazendo através das nossas vidas. Então segue aqui já o nosso canal. Deus te abençoe em nome de Jesus.